Na aula de Sistemas Elétricos de Potência de hoje, vamos falar sobre o Sistema Elétrico Brasileiro, a sua composição e instituições envolvidas na administração. E se você quer baixar os slides e materiais dessa e outras aulas, basta entrar no meu site e escolher a disciplina que deseja. Para que a energia elétrica chegue na sua casa, existe uma gigantesca estrutura envolvida nisso tudo. E esse sistema é dividido em três partes: geração, transmissão e distribuição. A geração é composta por usinas responsáveis pela geração de energia elétrica. Como essa geração ela é feita geralmente longe dos centros urbanos, é necessário um sistema de transmissão que vai ser responsável por levar a energia até os centros de consumo. E nesse sistema ele é composto por subestações e linhas de transmissões. Já o sistema de distribuição é responsável pela entrega da energia aos consumidores. Este esquema resume a estrutura do sistema elétrico de potência. Tudo começa na geração. Nesse sistema, nós temos todo tipo de usina geradora de eletricidade. A energia gerada é transformada em um nível de alta tensão, para então ser transmitida pelo sistema de transmissão até subestações que interligam essas usinas. Em seguida, o sistema de subtransmissão divide essa energia e transporta até próximo das cidades. Chegando nos centros consumidores, a energia é então distribuída pelo sistema de distribuição das concessionárias, na qual a tensão é reduzida o nível para baixa e média tensão e então entregue aos consumidores finais. Toda essa estrutura que atende todo o país e conecta os sistemas é chamado de Sistema Interligado Nacional, o SIN. O SIN é constituído por 4 subsistemas, da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Isso porque boa parte da região ainda não é atendida, não é interligada ao sistema. Nesse mapa dinâmico, é possível observar todas as linhas de transmissão do sistema interligado, as suas subestações e também os centros de geração, separados também por tipos, por exemplo, eólica, térmica e hidráulica. Quem realiza o controle do sistema interligado é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. A interconexão desses sistemas elétricos por meio dessa malha ela propicia uma transferência de energia entre uma região e outra. Isso nos dá um sistema mais confiável, na qual podemos dar uma maior garantia de que o fornecimento de energia elétrica será contínuo e não haverá falta. Por exemplo, se uma região ela necessita de mais energia do que ela consegue gerar, essa energia ela poderá ser suprida por uma outra região que gerou mais energia do que ela precisa. No site da ONS é possível monitorar o fluxo de potência entre essas regiões e esse monitoramento é quase em tempo real. E a ONS monitora esse sistema elétrico a fim de verificar a demanda de energia das regiões. Com a análise desses dados, é determinado quais centrais geradoras devem ligar e quais devem desligar. Além disso, é possível realizar o controle do fluxo dessa energia de uma região para outra. Por exemplo, é possível verificar que na região norte houve uma geração total de 6.437, mudou agora, né? 6.435 megawatts, sendo que é consumido apenas 5.886 megawatts. Ou seja, temos um saldo positivo aí de 548 megawatts que é injetado no sistema. E a gente vê aqui que a região Nordeste também está com saldo positivo. Então ela soma essas duas aqui, ó, estão enviando energia para a região Centro-Oeste e Sudeste. Nós podemos verificar que ela está com saldo negativo, ou seja, ela está gerando 42 mil megawatts e está consumindo 44 mil megawatts, ou seja, ela precisa dessa energia que vai vir aqui, ó, desse ramal do sistema interligado. Apesar de ser uma malha gigantesca, o SIN ele não atende todas as áreas do país. E nessas áreas, o atendimento é feito pelo que nós chamamos de sistemas isolados.
que geralmente são usinas termoelétricas e elas não estão conectadas aos sistemas de transmissão, que, como foi dito antes, é o caso de muitas das áreas da região norte, onde nós podemos observar que as linhas de transmissões não atingem essas áreas. Nós podemos no mapa selecionar sistemas isolados e nós vamos observar que existem várias usinas de geração que compõem esses sistemas isolados. Então nós observamos que as linhas de transmissão no estado do Acre vão até a capital Rio Branco, entretanto a maior parte das cidades estão com sistemas isolados. No estado do Amazonas também nós temos linhas de transmissão que vão até a capital Manaus, né? E o restante do estado é todo o sistema isolado, né? São usinas de geração isoladas. E o estado de Roraima não possui nenhum atendimento pelo sistema interligado. No plano de investimentos com horizonte para 2024, né, a construção prevista para 2024, está previsto uma linha de 500 volts, né, a gente pode verificar aqui, a linha tracejada indica que é um futuro, né? Então, futuramente haverá uma linha de transmissão que vai ligar Manaus até a capital Boa Vista de Roraima, no estado de Roraima, na qual a gente vai deixar, né, de ter aí esse estado como um estado que não é atendido, né? Boa Vista, no estado de Roraima, é um caso à parte. Nós temos então um atendimento pela Venezuela, né? Nós temos energia que compramos da Venezuela, né? E essa energia é importada. Também está prevista no estado do Acre também a construção de uma linha de transmissão para atender o interior do estado. Eu falei bastante da ONS, né? Mas existem outros órgãos, outras instituições que cuidam do setor elétrico brasileiro. Nós vamos ter órgãos que realizam atividades de governo, que é o caso do próprio Ministério de Minas e Energia, né? E aí nós temos o Conselho Nacional de Política Energética e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Nós temos o órgão que é a ANEEL, né, que realiza as atividades regulatórias, tá? E temos órgãos que realizam atividades especiais, específicas, que é a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, a CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e a própria ONS, que nós falamos bastante aqui, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Destacando aqui alguns desses órgãos, vamos começar aqui pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Você já deve ter ouvido falar nessa agência, né? Pois bem, antigamente, as concessionárias de energia elétrica, essas que abastecem a sua casa, né, que levam energia elétrica até a sua casa. Bem, antigamente essas empresas elas eram estatais, né, elas eram um serviço realizado pelo próprio poder público. Entretanto, há um bom tempo atrás, né, elas deixaram de ser do governo, elas passaram a ser privadas. São empresas agora que prestam esse serviço, elas têm uma concessão de serviço público. Bem, tendo em vista isso, então criou-se a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para quê? Para fiscalizar o serviço prestado por essas empresas, tá? Essas concessionárias de energia elétrica. Então, a ANEEL ela tem uma função de regulação do setor, né, desses serviços que são prestados por essas empresas, né? Então ela fiscaliza não só essas empresas, né, de concessionárias, mas também de geração e de transmissão, e ela também define as tarifas que são empregadas, né, na conta de energia elétrica. A ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a gente já falou bastante dela, né? Ela tem um papel fundamental que é o quê? Que é administrar, né, o funcionamento do Sistema Interligado Nacional. Então, a ONS, ela define quem vai gerar em determinado instante, né? Nós temos vários geradores, usinas geradoras no Brasil. Nós temos usinas hidrelétricas, nós temos usinas termoelétricas, eólicas, solares,
E quem define quanto cada uma dessas usinas vai gerar em determinado instante de tempo é a ONS. Tá? Então, por exemplo, ela prioriza energias mais baratas, por exemplo, a energia solar, a energia eólica. Então, essas energias sempre são prioridades. Sempre que elas estão gerando, então, prioridade para elas estarem sempre gerando o máximo. Depois vem as hidrelétricas, que são o nosso grande forte, nosso ponto forte, né, aqui no Brasil. E por último são as termoelétricas, que são as usinas mais caras, né, que possuem energia mais cara. Além disso, né, a ONS ela opera, né, faz aquela administração da transmissão de energia elétrica que nós já comentamos aqui nessa aula. Tá? Outra empresa é a EPE, é a Empresa de Pesquisa Energética. E ela tem um trabalho fundamental, pessoal. Lembra que nós falamos lá do planejamento, de como será investido o setor elétrico? Quem faz esse estudo é a EPE. Então ela avalia toda a infraestrutura elétrica do país, faz uma projeção de quanto de carga será demandada no futuro para poder dimensionar o quanto de geração precisa ser adicionado à nossa matriz elétrica, né? Então, por exemplo, os leilões de energia elétrica, né, para definir uma empresa que vai construir uma hidrelétrica, uma termoelétrica. Então, tudo isso é tomado como base no estudo que é realizado pela EPE. Tá bom? E por último, nós temos a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? E essa câmara, pessoal, ela também tem um papel fundamental que é relacionado à comercialização da energia, né? Por exemplo, ela é responsável por viabilizar, né, administrar um ambiente na qual as empresas que geram podem oferecer, né, podem vender a energia, e as empresas que consomem, como por exemplo indústrias e as próprias concessionárias, né, elas compram a energia nesse ambiente, né, para poder comercializar para nós consumidores finais. Então, quem realiza essa administração é a Câmara CCE. Falei bastante para vocês sobre o setor elétrico brasileiro, como é que ele funciona e como ele é estruturado. Beleza, mas e a geração? Como é distribuída essas fontes de energia elétrica? Como é distribuída a matriz elétrica brasileira? Atualmente, né, estamos em 2020, a capacidade de geração de energia elétrica do Brasil possui um total de 9.013 empreendimentos geradores, tá? Esses 9.013 usinas em operação. Somando tudo, nós temos aproximadamente 175 gigawatts de capacidade para gerar em energia elétrica. E a distribuição dessas usinas geradoras está dessa forma aqui, nesse gráfico de pizza. E é possível perceber que aqui o azul, 63% da capacidade de geração no Brasil corresponde à hidroelétrica. E isso é extremamente positivo para o Brasil, tendo em vista que as hidroelétricas são fontes de energia renováveis, tá? Com um custo de geração muito menor comparado com outras usinas. Esse mapa aqui, ele mostra a distribuição das principais usinas hidrelétricas do país. E vejamos aqui que elas estão concentradas principalmente aqui no Sudeste, tá? No Rio de Janeiro, São Paulo. E um ponto importante a ser observado é aqui no Paraná também, onde nós temos a hidrelétrica de Itaipu. Em segundo lugar, com 25%, nós temos a energia termoelétrica. Ela, então, distribuída aí, nós vê que ela é distribuída largamente em todo o país. Devido
um pensamento de estratégia brasileira de ter adotado ela como uma fonte de energia alternativa, na qual poderemos usar quando nossas hidrelétricas não puderem gerar energia suficiente, né? Uma estratégia, ao meu ver, bastante equivocada. Em terceiro lugar, nós temos com 9% a energia eólica, que corresponde à principal fonte de geração de energia no Nordeste. É possível ver aqui que ela é largamente usada no interior da Bahia e no litoral do Rio Grande do Norte e Ceará. É possível ver aqui a quantidade de eólicas existentes nos estados do Nordeste, pelo motivo óbvio de haver uma grande incidência de ventos nessa região. A energia fotovoltaica gerada pela luz solar corresponde a 2%. Essa já difundida, bastante difundida em todo o país. E chama a atenção o estado do Pará, onde é possível observar aqui bastantes unidades fotovoltaicas. Nós temos aí as usinas termonucleares. As usinas nucleares correspondem a 1%, que em operação nós possuímos apenas 2 localizadas no Rio de Janeiro, Angra 1 e Angra 2, que juntas somam praticamente 2 gigawatts de potência. E por último, nós temos aqui com praticamente 0% de energia gerada, energia proveniente das marés, que no caso do Brasil corresponde a apenas uma usina hidrelétrica localizada no Ceará, no Porto do Pecém. Essas fontes de energia, pessoal, elas usualmente são classificadas de acordo com a capacidade de reposição desses recursos pela própria natureza. Então as fontes podem ser renováveis ou não renováveis. As não renováveis, como o próprio nome já diz, têm seus recursos escassos na natureza e que não se regeneram, ou seja, não renovam. Os combustíveis fósseis usados nas termoelétricas e a energia nuclear são exemplos desse tipo de fonte. O petróleo, o gás e o carvão são combustíveis fósseis que se formaram há milhões de anos atrás pela decomposição da matéria orgânica. E, claro, não preciso dizer que nova matéria-prima não vai se formar tão cedo. Já o urânio, usado nas usinas nucleares, são mais antigos ainda. Foram criados no processo de formação do nosso planeta Terra. As não renováveis não são sustentáveis. A energia proveniente das fontes renováveis é quando a geração utiliza um recurso ilimitado ou que a natureza tem capacidade de repor em curto prazo. Ou seja, é uma energia que se sustenta. Geração de energia proveniente do sol, do vento e da água e também do calor da terra são exemplos de energia renováveis. É isso aí, pessoal. Essa aula vai ficando por aqui e as próximas nós iremos falar como funcionam as principais formas de geração elétrica no Brasil. Até a próxima.